terça-feira, essa live Conversas de Coragem com um tema muito prático, um tema bem atual. Então, um bom meio do dia para quem está chegando para nosso bate-papo aqui de coragem sobre desafios do cotidiano da parentalidade, como é que a gente pode lidar com isso. Quero trazer uma forma da gente pensar sobre esses desafios. Eu sou psicóloga, me chamo Letícia e eu trabalho para trazer uma ideia de uma parentalidade positiva. Eu quero ajudar vocês nessa resolução de conflitos do cotidiano, mas para trazer isso com uma leveza, com respeito mútuo. E uma das ferramentas principais que eu utilizo no meu trabalho são as ferramentas da disciplina positiva. E é um pouquinho sobre isso que eu quero falar hoje. E hoje, em específico, né, quero te falar sobre como que tu pode, na prática, tá resolvendo, enfrentando e lidando com esses desafios. Eu não tenho nenhuma ingenuidade de achar que aqui num bate-papo de 40 minutos no máximo, eu vou fazer com que tu consiga resolver os problemas que tu vem enfrentando na educação dos teus filhos. Eu não tenho nenhuma ilusão de que nesse papo aqui a gente vai resolver elas. O que eu me proponho é trazer para ti uma forma de pensar sobre esses desafios e te direcionar para um encaminhamento, de fazer com que tu saiba por onde buscar caminhos para transformar isso. Tá cheio de perfis falando sobre disciplina positiva, falando sobre formas de criar os teus filhos, te trazendo elementos e circunstâncias para enfrentar essas situações, para transformar, para mudar, para modelar comportamentos. Com certeza meu perfil é só mais um nesse bojo aí de inúmeros profissionais e mães que falam sobre isso. Eu tenho certeza que eu só sou um instrumento e que quem tá vivenciando e quem vai transformar isso são vocês aí do outro lado. Então, assim, aqui não tem fórmula mágica, aqui eu não vou te mostrar nenhuma ilusão de ótica que vai mudar ou vai fazer com que a gente vire o jogo, transforme os teus filhos em seres que eles não são. Aqui eu vou te mostrar algum caminho e te dar pincelada sobre isso. Eu quero te dizer, não tem nenhuma pegadinha atrás dessa pergunta. Tu acha que a disciplina positiva, tu acha que essas ferramentas de educação dos filhos, essas ferramentas de criação, elas são para os filhos ou elas são para ti? Ela é só uma forma de como a gente vai começar a construir esse raciocínio. E na verdade, eu vou te contar, a disciplina positiva é para vocês dois, tanto para os filhos quanto para você. Seja mãe, seja pai, quem é o responsável, quem é o cuidador, quem tá querendo refletir sobre a criação dos filhos. É pros dois. Primeiro, é para você adulto. E aí é que faz toda a diferença de achar que tu vai começar a te aproximar desses instrumentos da disciplina positiva, aplicando técnicas nos teus filhos, ou tu vai te conectar verdadeiramente com esses princípios que a disciplina positiva, como uma filosofia de criação dos filhos, como uma filosofia para entender essa parentalidade, se tu vai te apropriar desses princípios verdadeiramente. Porque quando tu te apropria desses princípios verdadeiramente, tu entende que tu precisa vivenciar esses princípios genuinamente em ti, para que depois tu possa passar para os teus filhos, porque assim, os nossos filhos, as crianças, os adolescentes, eles têm um radar incrível sobre verdade, sobre honestidade, sobre aquilo que é genuíno. E se tu não vive verdadeiramente esses princípios, se tu tá falando, mas não tá agindo dentro dos princípios que a disciplina positiva traz de educação, pode acreditar, essa galera
vai sentir. Sabe por quê? Porque a maior forma de aprendizagem que todo ser humano tem é através da observação e da imitação dos comportamentos. Porque se tu fala uma coisa, mas tu tá agindo de uma maneira diferente, é na ação, é nesse comportamento que os nossos filhos vão se conectar, não é na nossa fala. A maior aprendizagem do ser humano é na imitação dos comportamentos. Então, por isso que esse radar deles fica tão ligado e tão aberto. E se tu não tá vivendo esses princípios e tu tá querendo somente aplicar as técnicas nos teus filhos, tu vai vir aqui e vai me dizer: Letícia, a disciplina positiva não funciona, essas regras, combinados e rotinas, tudo isso que tu coloca e tu fala, não dá certo na minha casa. Não dá certo porque tu não conseguiu viver esse processo e entender. É pros dois, mas primeiro tem que começar pelos adultos. Então, quando eu faço essa pergunta, eu não tô fazendo uma charadinha contigo. Ah, não, vamos começar comigo porque eu preciso me transformar. Não, você precisa viver verdadeiramente esses princípios. Como que você quer aplicar algo que você quer, por exemplo, construir habilidades se você não conhece as suas habilidades? Como é que tu quer trabalhar com compaixão se tu não tem compaixão pelo que tem por trás dos comportamentos dos teus filhos? Se tu não entende o que tem embaixo desse oceano de demonstração do comportamento, né? Uma birra pode ser desde fome, desde uma dificuldade de entendimento porque não consegue controlar os seus impulsos. E quais são esses princípios da disciplina positiva? Ela se baseia em princípios que são princípios universais de vida, através da conexão e do encorajamento. E é por isso que eu estava falando antes, né? Essa conexão, ela é genuína e é essa conexão que, se tu não viver ela, os teus filhos não vão conseguir aceitar aquilo que tu tá propondo. E aí vai parecer para eles extremamente artificial. E essa galera, ela tem um radarzinho para entender se aquilo é de verdade, se tu tá querendo só me contar um papinho. Como é que tu vai querer que os teus filhos aprendam sobre habilidades de vida ou reconheçam as suas habilidades se tu não faz essa jornada contigo? Se tu não tá utilizando esses princípios e essa filosofia na tua vida, como é que tu vai querer colocar para a vida deles? E o que eu falei lá no início é que a maior forma de aprendizado que o ser humano tem e pratica é na imitação, é copiando. Não é naquilo que a gente fala. Aquilo que a gente fala é uma parcela muito pequena que é absorvida de aprendizado. O grande aprendizado do ser humano é imitando o comportamento. Quais são, então, esses princípios que a disciplina positiva, através da conexão e do encorajamento, ela oportuniza? Ela se baseia nos princípios de aceitação, pertencimento e importância. Todo ser humano deseja ser aceito, se sentir importante, pertencer a um grupo. Esse senso de pertencimento e importância, ele está presente no desenvolvimento humano, está presente na nossa essência humana. Sempre é este o desejo de todos nós, entendendo que todo o nosso comportamento, todo o nosso movimento é para que a gente seja visto, aceito, que a gente tenha uma importância neste meio social que a gente vive. E o que a disciplina positiva trabalha? Ela trabalha o interesse social, então sempre as proposições dela vão estar ligadas a esse interesse pelo coletivo, a esse interesse, no primeiro momento, pela família, por esse núcleo que te aceita, que tu pertence a ele. Depois esse núcleo se amplia para a escola, para o teu trabalho. Então, trabalha esses valores do interesse social, desse interesse pelo coletivo. Um outro princípio importante é a compaixão, é entender
que existem crenças que motivam os comportamentos, que existem fases do desenvolvimento onde alguns comportamentos vão aparecer mais porque faz parte do desenvolvimento fisiológico dos seres humanos. Então, é essa compaixão pela demonstração da etapa do desenvolvimento que eu tô, ou por uma crença que faz com que alguns comportamentos surjam e se demonstrem mais do que outros em alguns momentos da vida. Outro princípio é o desenvolvimento de habilidades que vão te ajudar nesse relacionamento social, mas habilidades que vão fazer com que tu te conecte com as tuas emoções e que te oportunizam essa regulação emocional, ou, em outras palavras, aquilo que se fala sobre inteligência emocional, que é reconhecer as tuas emoções, te apropriar dessas emoções e aprender a regular em que momentos eu demonstro, em que momentos eu vou demonstrar de uma outra forma e vou gerenciar isso. Então, também essa compaixão por entender o que tem por trás dos comportamentos, as crenças ou então etapas do desenvolvimento, né? Então é realmente um olhar com compaixão, não é pena, compaixão, é amor, afeto, é a parte da gentileza que tem nos princípios, né? Gentileza e firmeza. Tu desenvolve essas habilidades de conexão com as tuas emoções, então tu aprende a regular as emoções, conhecendo, porque as tuas emoções, elas são validadas, as expressões de emoções, elas são importantes, são validadas, reconhecidas, então tu consegue ir trabalhando essas regulações. E eu acho que dois princípios para mim que são muito práticos e fundamentais. É focada nas soluções, então nós vamos solucionar o problema. A gente não vai ficar aqui só falando do problema e a origem do problema. A gente entende a origem, mas a gente não, vamos focar em soluções, então é propositiva, entende que a disciplina positiva e todo esse movimento que a gente propõe, entende que os erros são oportunidades de aprendizagem. Quando você erra, você está fazendo, e esse erro, essa experiência que a gente denomina de erro, é uma oportunidade de aprender. Então, não deixar de fazer por medo de errar, mas fazer errando e aprender com essa situação. Então, eu estava falando sobre esses princípios baseado lá naquela pergunta que eu tinha lançado nos stories, se a disciplina positiva é primeiro para você ou ela é primeiro para os seus filhos. E eu estava te falando, sem pegadinha, sem charadinha, que ela é para os dois. Mas ela deve primeiro começar com você. Justamente por esses princípios. Se você não utiliza esses princípios no seu estilo de vida, se isso não faz parte, se você não está conectado com as suas emoções, se você não consegue regular as suas emoções adequadamente, se tu não tem essa compaixão para entender os comportamentos, né? Esse foco em soluções, esse entendimento do que o erro é uma oportunidade para que tu aprenda, sim, e conheça experiências e amplie teu repertório de soluções. Tu não tá vivendo esses princípios. E se tu inverte e escolhe primeiro começar com os teus filhos, aplicando técnicas, tá? Aqui, vou mostrar para vocês, né? Algumas de vocês que já acompanharam as minhas lives sabem que eu gosto muito desse baralho das ferramentas da disciplina positiva aqui, né? Isso aqui tá acessível em qualquer livraria, né? Qualquer site de internet, vocês podem comprar e vai estar aqui. Vou usar. Decida o que você vai fazer. Planeje o que você vai fazer. Avise todos. Você vai lá e aplica no seu filho. Você pode utilizar aqui o senso de humor, demonstre confiança, pausa positiva, prática. Vai lá e aplica, mas você não usa esses princípios aqui da cooperação, empatia sem julgamento. Você não consegue fazer isso. Então, o que vai acontecer? Quando você vai aplicar essas técnicas, elas vão ser vazias, elas vão ser sem sentido, porque aquele modelo que seu filho tá olhando o seu comportamento e vai imitar, ele é vazio, porque ele tá desconectado com a sua fala.
A prática é uma e o discurso é outra. E a galera tem um radarzinho para essa incongruência, para essa desconexão. Para quem está aqui no meu perfil um tempo, né, quando eu falo sobre isso, é porque eu bato nessa tecla em todas as postagens. Eu falo aqui basicamente para as mães, mas eu sei que tem muitos pais que também me acompanham, que eu digo todos os dias, constantemente. Primeiro você tem que se olhar, adulto. Primeiro você tem que reconhecer qual é o seu estilo, né, de parentalidade. Você tá mais pro lado do autoritarismo, você tá mais pro lado que se submete. Reconhecer quais são os seus gatilhos. Você trabalha mesmo com esse olhar empático, esse olhar de compaixão. Então, como é que você quer construir essas habilidades nos seus filhos? Isso não vai acontecer. Você não tem nem como reconhecer, você não tem nenhum repertório pessoal. Como é que você vai colocar esse repertório pro outro? Então, assim, para tu poder enfrentar na prática esses cotidianos, primeiro você precisa se olhar. Mas, Letícia, por que eu preciso me olhar? Por que isso tá tão difícil, né? Como assim? Por que hoje isso é relevante? Por que isso hoje acabou sendo um assunto? Por que tá tão aí em moda, que tá tão falado na questão da educação dos filhos? Porque a dinâmica familiar, né, essa nossa estrutura familiar, ela se modificou. Ela vem ao longo dos anos num processo de transformação daquela dinâmica familiar tradicional, clássica, que o pai saía para trabalhar, a mãe era dona de casa e cuidava dos filhos. Esse modelo, ele morreu já faz muito tempo. Mas ainda estamos querendo educar os filhos como se esse fosse o modelo, onde tinha uma hierarquia familiar muito clara, né? A mãe estava presente em casa, existia uma figura ali constantemente presente. Isso não existe mais. A carga de trabalho que se tem, ela aumentou muito e faz com que tu não esteja mais com um olhar tão próximo dos teus filhos. Por mais que até se trabalhe home office, tu não tá mais acompanhando a maior parte do dia o teu filho. É um período muito curto. Então essa presença fez com que essa ausência, esse afastamento físico fez com que essa dinâmica se modificasse. E fez com que tu também tivesse outros interesses, né? E buscasse outras coisas e não somente essa vida doméstica. Então, tu não pode querer utilizar princípios de hierarquia, né? Ou de ajuda mútua, porque tu tava ali próximo, tu tava enxergando tudo numa outra época e hoje em dia essa época, ela tá distinta, ela tá diferente. Então, essa transformação nessas relações da dinâmica familiar, elas foram impactando nesses desafios. E eu trouxe mais 3 fatores que atualmente são fatores de estresse para essa transformação da dinâmica familiar e que dificultam uma boa solução para esses desafios da parentalidade e que daí tu acredita que esses desafios estão ainda maiores e que tu não consegue transpor esses desafios. São 3 pontos bem interessantes. Eu estava lendo sobre esse material e achei que fazia sentido eu trazer essa discussão para vocês. Então, assim, o primeiro fator de estresse hoje atual é justamente a falta do tempo, é a questão do tempo. Aumentou o número de obrigações que a gente tem, né? Cada vez mais a gente tem mais tarefas a fazer, então nós não conseguimos dar conta, né? Estamos sempre com essa sensação de que somos escravos do tempo e que o tempo sempre vai nos sucumbir. Na verdade, eu acredito que nós compramos essa ideia de que uma vida produtiva é uma vida sem tempo. E eu tenho tentado sempre oferecer para os meus clientes, nos workshops que eu administro, para os meus pacientes aqui mesmo no consultório, no atendimento individual, essa reversão da ideia de que o tempo é curto. O tempo, ele é igual. O que a gente tem que entender é como a gente se relaciona com qualidade com o tempo que a gente tem. E a gente reproduz essa ideia
de que uma pessoa de sucesso é uma pessoa que não tem tempo. Nós não nos damos conta o quanto reproduzimos essa ideia, o quanto valorizamos não termos tempo. Então, o tempo é um estresse que hoje o tempo atual nos coloca, né? Essa vida atual nos coloca. Um segundo ponto, a competitividade, essa busca pela excelência, essa busca por sermos melhores, essas comparações. Isso é um desafio muito atual da parentalidade e faz com que os pais não saibam mais como lidar com as dificuldades dos comportamentos dos filhos. Ficam comparando, mas o filho do fulano faz assim, mas o filho do fulano faz língua e estuda robótica e tira notas excelentes, e a gente para de olhar o que nossos filhos têm de habilidades e construímos uma série de exigências de uma competição, de uma excelência que não condiz com as habilidades dessas crianças, desses adolescentes que nós temos em casa, assim. Esse fator de estresse externo, assim, dificulta ainda mais esses desafios da educação dos filhos. E o terceiro ponto, que eu acho bem importante deixar registrado aqui, é o excesso de informações. O excesso de conselhos e de senhor Google, googladas aí que fazemos para resolvermos os nossos problemas. Estamos mais sozinhos, então as famílias se reduziram, né? A mãe solo hoje em dia é uma realidade, mães que estão vivendo essa educação sozinha, essa rede de apoio familiar que a gente tinha, sempre uma avó, uma tia ali mais próxima, houve essa transformação, né? Então faz com que a gente busque mais informação externa, escute muito mais o que tá aí no senso comum e fique confuso frente a uma diversidade de distintos conselhos e regras e ideias e Google para tudo. Isso também faz com que aumente esse estresse e que faz com que tu não consiga resolver esses desafios da parentalidade, tá? Então são esses, para mim e para autores que eu tenho trabalhado, são 3 fatores importantes que determinam esse estresse e dificultam essa parentalidade positiva. É o aumento das obrigações externas e essa sensação de que não se tem tempo para nada. O segundo ponto, o excesso de competitividade, o excesso de comparações externas. E o terceiro ponto é o excesso de informações e conselhos distintos da tua realidade. Esses 3 fatores, eles causam, então, um aumento dessa sensação da incapacidade de lidar com os desafios da parentalidade. Por isso que, para mim, é tão importante te contar que quando tu reconhece as tuas habilidades, quando tu reconhece as tuas potências, quando tu conhece as forças pessoais que tu tem, tu consegue utilizar uma simples ferramenta de educação como rodas de escolhas para resolver um conflito ali do cotidiano com os teus filhos. Mas é preciso dar esse passo anterior e primeiro olhar para ti e primeiro te reconhecer. Hoje eu queria trazer esse panorama mais amplo, esse panorama mais teórico, falar sobre esses estressores que fazem com que tu entenda que esses desafios estão maiores do que tu consegue resolver, ter essa sensação de que tu vai viver nesse caos, vai viver nessa situação para sempre. Essa live ela vai ser dividida em 2 momentos. E o segundo momento é na próxima terça. E ao longo da semana eu vou abrir caixinhas de perguntas lá. Por quê? Porque na semana que vem eu vou ler para ti as ferramentas. Eu vou ler para ti essas soluções práticas da parentalidade. Eu vou trazer algumas estratégias. E se tu for lá na minha caixinha de perguntas ao longo da semana, for me mandando quais são as situações que tu quer uma estratégia, qual é o desafio que tu tá enfrentando, eu vou poder fazer essa conexão, né, com a estratégia que a gente vai tirar aqui
para resolver aquele desafio que tu tá enfrentando. Então, é uma live em 2 partes, porque eu quero agora, né, hoje eu dei essa ideia geral, hoje eu te contei, né, do que a disciplina positiva busca, esses princípios, o que ela trabalha, né, em que ela tá se conectando, te trouxe esse alerta aí desses fatores estressores, e na semana que vem eu vou trazer as estratégias, vou te mostrar essas ferramentas. Vamos ver os casos práticos e aí nós vamos debater como essas estratégias vão te ajudar nessa educação dos filhos e trazer uma parentalidade positiva, ok? Espero vocês no YouTube, se inscrevam no meu canal e terça-feira, meio-dia, live Conversas de Coragem, estarei aqui com vocês. Um beijo bem grande, muito obrigada por todo mundo que esteve até aqui e até semana que vem.